Destaque, Arizão, do Delcídio agora, é isso? Brasília daqui a pouco, primeiro destaque, né? Então tá bom, fala aí o dedo duro. Na linguagem popular é X9, entregou todo mundo, hein, Delcídio? Vai! Em Brasília foi dada a largada. Atenção, senhores e senhoras, começa o processo de cassação do então senador Delcídio do Amaral. Ia até pedir pro Ricardo Neves não ter um apito, né? Ia pedir aqui no jogo de futebol. Começa a partida, lá vai Delcídio do Amaral, vai pela direita, vai pela esquerda, vai. Vamos ver se o homem vai ser cassado ou se começou verdadeiramente a votação, não é? Ou vai começar, se não vai aparecer um Maranhão de lá para suspender, porque pararia, parará. Oh, meu Deus do céu, né? Então vamos aguardar se essa votação, se esta cassação do Delcídio vai efetivamente acontecer. Por isso que a gente vai estar de olho nessa situação também. O Rede TV News que vem depois. É às 7h15 da noite com Amanda Klein, com o Sérgio Cursino, ainda mais, de maneira mais detalhada, não é? Essas situações, no plural, que acontecem a partir de Brasília, a partir do Distrito Federal. E também hoje, como acontece todos os dias, o André aqui estará, o mais elegante entre os elegantes. A elegância da informação comercial aqui estará. Já já o André, por isso já peguem caneta e papel para anotar nossas redes sociais, caso queiram, né? Eu ainda sou da caneta e do papel, prefiro, né? E anotem também o telefone da oportunidade comercial que o André, o elegante, vai falar já já pra gente, tá? Bom, ainda no tema Delcídio, vamos para Brasília, vem cá, vamos, viram aqui? Viram? Então deixa eu andar aqui no meu corrimão querido. Um dia eu vou sentar, que eu tenho medo de soltar o peso e esse negócio quebrar, né? Porque também não sou peso-pena, né? Ô Mauro Talhaferri, brincadeiras à parte, o Delcídio vai ser cassado ou não vai ser cassado? Pergunta difícil ou já foi, né? Boa tarde. Boa tarde, Faccioli. Boa tarde a você que acompanha o Olha a Hora. Faccioli, a tendência é que seja cassado, sim. A sessão já começou aqui no Senado. Neste momento ainda não está... a pauta sobre o senador Delcídio do Amaral ainda não foi aberta. Eles estão analisando outras pautas preliminares, questões tributárias, por exemplo, mas está programada para hoje, para essa sessão de hoje, que começou agora às 5 da tarde, a avaliação do plenário sobre o processo de cassação do senador Delcídio do Amaral. O senador, presidente do Senado, Renan Calheiros, chegou aqui também um pouquinho antes de começar a sessão. O Renan Calheiros esteve reunido com o vice-presidente Michel Temer na residência oficial da presidência do Senado, veio direto para cá, entrou por uma passagem privativa, não falou com jornalistas e veio direto para o plenário. O caso do Delcídio do Amaral é aquele que a gente já conhece. Ele foi flagrado numa gravação oferecendo dinheiro para que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, não fizesse uma delação premiada no âmbito das investigações da Lava Jato. Ele também oferecia algumas vantagens para que o Nestor Cerveró fosse solto e para que ele até deixasse o país. Essa gravação foi parar na mão do Ministério Público e o Delcídio do Amaral foi preso com autorização do Supremo Tribunal Federal. Ele foi o primeiro senador em exercício preso na história do Brasil e era líder do governo. Ao ser preso, ele fez delação premiada e aí ele falou, ele comprometeu nessa delação premiada a presidente Dilma, o ex-presidente Lula, o vice-presidente Michel Temer, o senador Aécio Neves do PSDB, entre outros políticos, o ministro Aloysio Mercadante, por exemplo, entre outros políticos. E, com isso, a situação política de Delcídio do Amaral ficou absolutamente insustentável aqui no Senado. Ele já teve a permissão, a cassação dele já passou pela Comissão de Ética, pela Comissão de Constituição e Justiça e hoje será analisada no plenário, possivelmente com resultado de cassação. Faccioli. Me diga uma coisa, Mauro Talhaferri, ao vivo a partir do Distrito Federal, em se confirmando essa cassação ou não, que seja, enfim, mas um resultado final. Há uma expectativa de horário? É como foi a votação do impeachment? Cada um manda abraço para a mãe, para a mulher, para o papagaio, late, mia, é mais ou menos desse jeito ou não?
Fatioli, os senadores eles estão muito precavidos contra essa situação. Agora mesmo, há pouco, a senadora Ana Amélia, que é do PP do Rio Grande do Sul, ela falava isso: ninguém vai usar a tribuna para dar recado para o seu corpo eleitoral, para os seus eleitores ou para a sua família. Os senadores estão muito mais atentos a essa questão, porque sabem o quanto repercutiu mal essa questão dos discursos na Câmara dos Deputados. Então, tanto nessa votação aqui, para a cassação do senador Delcídio do Amaral, quanto na votação de amanhã, na votação do impeachment, da abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, os discursos serão mais técnicos, serão mais voltados aos aspectos técnicos e jurídicos de cada um desses processos. E, em relação ao resultado de hoje, previsão de horário, vai depender um pouco de quantos senadores se inscreverem para falar. Mas existe uma tendência de que a coisa se resolva hoje ainda, que isso não se estenda pela madrugada, não. É uma vontade, inclusive, do presidente Renan Calheiros, presidente do Senado. Fatioli. Ok, Mauro Talhaferri, excelente, como sempre. Você é uma informação ambulante. Você transpira, respira, informa. É sério, é sério. Esse é o meu jeitão, você sabe disso, te conheço há tanto tempo e o Mauro faz um relato fiel, completo e informativo, que é o mais importante do que acontece a partir do Distrito Federal. Ele em Brasília, já ele vem ao vivo, tá? Mas agora a gente vai a Brasília, onde o clima também está muito quente, e o repórter Mauro Talhaferri acompanha a sessão do Senado, que vai decidir se caça ou não o mandato do senador Delcídio do Amaral. Boa noite, Mauro. Como está o clima nesta sessão? A gente viu que nos protestos aqui em São Paulo o clima está quente. Estou vendo aí atrás de você que a casa está cheia. Qual é a tendência? É a cassação do senador ou não? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que acompanham Rede TV News. De fato, casa cheia aqui. Neste momento, 75 dos 81 senadores registraram presença. Amanda, a tendência, de fato, é pela cassação. Uma coisa bastante sintomática dessa situação é que nem o senador Delcídio do Amaral, nem o advogado dele, que já foram convocados a comparecer à sessão, apareceram até o momento. Nesse momento nós estamos até num intervalo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, determinou um intervalo na sessão para que seja escolhido um defensor dativo, um defensor aleatório para o senador Delcídio do Amaral, porque nem ele nem o advogado apareceram aqui na sessão. A sessão foi aberta há cerca de 1 hora, já falaram o senador Telmário Mota, que foi o relator do processo de cassação no Conselho de Ética do Senado, também falou o senador Randolfo Rodrigues, que é da Rede, um dos partidos que pediram a cassação do senador Delcídio do Amaral. Alguns outros senadores se manifestaram rapidamente, e aí o presidente do Senado, Renan Calheiros, pediu para que ou o senador Delcídio do Amaral ou o advogado dele viessem à tribuna para se defender. Nenhum dos dois apareceu. Ele pediu um intervalo, está respeitando esse intervalo nesse minuto, e deve ser designado um senador que fale em nome do senador Delcídio do Amaral para defendê-lo, e a partir daí será encaminhada a votação. A gente está por aqui acompanhando. Agora, Mauro, voltamos ao estúdio do Rede TV News. Mauro, só mais um minutinho, eu tenho uma pergunta para você. Essa sessão deve se estender ao longo da noite, pode entrar pela madrugada, né? Porque a gente vê que já tem o quê? Mais de 40 inscritos para falar. Cada senador tem direito a falar, não sei, por 10 minutos, né? Um certo período de tempo. Então, a tendência é que essa sessão seja longa. Amanda, a gente não tem exatamente a confirmação da duração que essa sessão pode ter. Dois senadores já se manifestaram após o Randolph e o Telmário Mota, e foi aberta a possibilidade para o Delcídio do Amaral se manifestar. Nesse momento não apareceu. A gente não tem a sensação de que vai demorar tanto assim. Vai haver outras manifestações de senadores, mas a gente não tem essa sensação de que talvez entre pela madrugada, não. A gente está nessa expectativa para saber quanto tempo vai durar, Amanda. Até porque amanhã eles vão ter muito trabalho, né, Mauro? Aí essa sim da presidente Dilma Rousseff pode se arrastar por bastante tempo. Muito obrigada, Exato. Mauro. Exatamente. Você continua trazendo todas as informações aí do Senado. Exatamente. Só para complementar, claro, Amanda, claro. Só para complementar.
Só para complementar, o presidente do Senado, Renan Calheiros, falou agora há pouco, deu uma entrevista agora há pouco, já sobre o rito de amanhã. Ele disse que vai anunciar daqui a pouquinho, aqui no plenário mesmo, como será o rito da votação do impeachment amanhã. Mas a gente já tem 65 senadores inscritos para falar e não houve acordo para reduzir o tempo dos discursos. Portanto, eles pretendem usar cada um os 15 minutos a que tem direito. Então, essa sessão pode durar até 15 horas, mas isso é a sessão de amanhã da votação do impeachment. Vão ter bastante trabalho. Muito obrigada, Mauro. A gente volta com você a qualquer momento para saber como anda a votação da cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral. Obrigada. E o senador Delcídio do Amaral, cassado ou não? Vamos saber o resultado? Para isso, voltamos a Brasília. O nosso repórter Mauro Talhaferri. Alô, Mauro. Pois não, Mauro? Sérgio, o senador Delcídio do Amaral está oficialmente cassado pelo plenário do Senado Federal. Delcídio do Amaral foi cassado praticamente por unanimidade dos senadores. O placar que está ali atrás de mim mostra 74 votos a favor da cassação, nenhum contra, uma abstenção e o voto do presidente que não é computado. O presidente não vota nesses casos. No total, 76 senadores votaram nesta sessão. Portanto, o senador Delcídio do Amaral se torna o terceiro senador cassado desde a redemocratização do país, desde as eleições diretas de 1989. Delcídio era líder do governo, pertencia ao PT. No momento, ele está sem partido e estava também de licença aqui do Senado desde que saiu da prisão. Portanto, Delcídio do Amaral está oficialmente cassado. Sérgio. Pois não, obrigado, Mauro. Amanda? Muito obrigada, Mauro, Sérgio.